Toma o teu lugar nesta manhã, Jesus, assim como tens feito até aqui, e que aquilo que nós vamos ouvir nesta manhã possa penetrar no nosso coração, possa ganhar raiz e possa produzir fruto em nome de Jesus. Amém. Eu gostava que nós pudéssemos abrir a Bíblia em Mateus no capítulo 16. De vez em quando eu ouço assim umas expressões por parte dos crentes que me deixam assim a pensar. Por exemplo, já ouvi várias vezes pastores, que suspiro é esse, pastores e líderes de igrejas a dizerem, são pastores e são líderes da igreja, mas dizem muitas vezes que não tinham pachorra para ser pastores de igreja. Pastores na igreja, não estou a dizer que são pastores da igreja, são pastores que estão na igreja, ok? Líderes na igreja, pastores na igreja, que dizem que não tinham paciência nem pachorra para serem pastores de igreja. Quando eu ouço esta malta dizer estas coisas, eu fico a pensar, então são pastores porquê e para quê? Vocês sabem o que é que eu penso acerca disto? Um pastor é pastor quando tem um rebanho para pastorear. Quando não tem rebanho para pastorear, não é pastor. Faz sentido? No entanto, há outras pessoas, líderes, pastores e crentes, muitos, que dizem muitas vezes, a igreja nunca será uma família. Eu ponho-me a pensar, a sério, que Bíblia é que esta gente lê? A igreja nunca poderá ser uma família. Porque há sempre gente, ou que mente, ou que faz asneira, ou que fala mal, ou que critica, ou que murmura. E eu ponho-me a pensar, mas faz sentido. Porque se alguém chega à igreja pela primeira vez e aceita Jesus naquela celebração, vocês acham que ela vai continuar a fazer asneira ou não nas celebrações seguintes? Ou nas semanas seguintes? Óbvio que sim. E a gente fica à espera que as pessoas se convertam e que mudem radicalmente de hoje para amanhã, de forma a que a gente, uma semana depois, consiga olhar para a pessoa e achar a pessoa perfeita. Quando nós, muitas vezes, levamos anos a mudar certas coisas dentro de nós. Então, eu ouço este tipo de observações e ponho-me a pensar, que Bíblia é que esta gente lê, que coração é que esta gente tem, que mentalidade é que esta malta alimenta. Porque a Bíblia não diz isso. Mateus 16, versículo 13 diz assim, quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, consultou os seus discípulos. Quem é que as pessoas dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes Jesus, e vós, quem dizeis que eu sou? Reparem, quem é que as pessoas aí à volta dizem que eu sou? O que Jesus estava a dizer é, o pessoal que não me conhece, o pessoal que não me ouviu, ou que não esteve comigo, o pessoal que não priva comigo, o pessoal que não anda comigo, o que é que eles dizem na realidade que eu sou? Ah, que és isto, que és aquilo, que és aquilo outro. Ok. Então e vocês que me conhecem, vocês que estão comigo, vocês que privam comigo, vocês que já viram tanta coisa, o que é que vocês dizem que eu sou? E o bom do Pedro, obviamente, sanguíneo, abre a boca e diz logo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo significa um ungido. E Jesus dizia acerca dele mesmo, o Espírito de Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, okay? Levantar o paralítico, pôr o coxo a andar, o surdo a ouvir, expulsar os demónios. Era isso que Jesus estava a dizer. Todos estes discípulos tinham visto esta unção sobre Jesus, para Jesus fazer estes milagres e expulsar os demónios e pregar o Evangelho para que muitos viessem à salvação. Então, os discípulos privavam com Jesus e sabiam tudo isto e tinham observado, assistido e participado de todos estes eventos do ministério de Jesus. Então, Pedro percebeu isso e disse, tu és Jesus, tu és o Cristo, ou seja, tu és o ungido. O Filho do Deus vivo. Só o Filho de Deus poderia fazer coisas destas. Ficamos por aí. Agora, a pergunta que eu faço nesta manhã. O que é que Jesus é
para ti e para mim. Jesus perguntou: o que é que eles dizem que eu sou? O que vocês dizem que eu sou? E a pergunta nesta manhã é: o que é que eu e tu dizemos que Jesus é para nós? Será que nós conhecemos Jesus o suficiente para percebermos e entendermos o que Ele é para nós? Então vamos a Mateus 12. Mateus 12. E eu vou-vos provar que a igreja pode ser uma família, deve ser uma família e é obrigatório ser uma família. Agora, como qualquer família, todos vocês têm na vossa família, não respondam, está bem? Isto é retórico. Todos vocês têm na vossa família gente, familiares, toda a vossa família, os vossos familiares todos, são gente que vocês engolem. Português assim, básico. Eu tenho na minha família, da parte do meu pai, da parte da minha mãe, gente que é difícil passar aqui. Mas quando a família tem de estar junta para se defender, eles aparecem. E às vezes é nos momentos mais duros, como funerais, mortes, doença, internamentos em hospitais, problemas em casa. Às vezes é no meio destas dificuldades todas que a família se une. Mesmo quando está separada. Na igreja também existe gente que às vezes é difícil passar aqui. Não quer dizer que a gente não os ame. Não quer dizer que a gente não os ajude. Não quer dizer que a gente não os apoie, não os auxilie, não os socorra, não os encoraje. Não quer dizer nada disso. Mas às vezes há pessoas que é difícil passar aqui. Ok? Mas a Bíblia diz: fazei o bem a todos. Então fazemos a todos, mesmo que hajam alguns que sejam difíceis de passar aqui. Okay? Porquê? Porque não somos compatíveis em nível de personalidade, porque aquela pessoa pratica coisas que para mim são impensáveis. Há uma quantidade de razões que nos podem levar a olhar para uma pessoa e é difícil, aquela pessoa é difícil. Mas apesar disso nós ajudamos, apesar disso nós abençoamos, apesar disso nós oramos uns pelos outros. Então, da mesma forma como há situações difíceis na família e pessoas difíceis na família, também há na igreja. Claro que sim. Claro que há. Agora, a questão é, se na minha família eu sou ponte para que os familiares se unam, e se na igreja eu sou ponte para que os irmãos se unam. Então, quando nós falamos acerca de igreja, a gente vai perceber porque é que a igreja tem de ser família. Então, Mateus 12, versículo 46 diz assim: enquanto Jesus estava pregando à grande multidão, do lado de fora, sua mãe e seus irmãos procuravam falar com ele. Então alguém avisou Jesus: olha, tua mãe e os teus irmãos estão lá fora e desejam falar-te. Jesus, entretanto, respondeu ao que lhe trouxera a informação: quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? Estendendo a mão na direção dos discípulos, fixem isto, estendendo a mão na direção dos discípulos, afirmou: eis aqui a minha mãe e eis aqui os meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. A Bíblia fala no Novo Testamento, isto é uma introdução também para os PGs, ok? Mas a Bíblia fala no Novo Testamento 25 coisas que Jesus é na vida de um cristão. Ser irmão de Jesus, ou Jesus ser nosso irmão, é uma delas. É uma das 25. Para além de eu hoje querer abordar um bocadinho acerca de Jesus como nosso irmão, eu vou provar a vocês como o facto de Jesus ser nosso irmão e nós irmãos de Jesus e irmãos uns dos outros, isso implica que a igreja, que é de Cristo, seja uma família. Ok? Quando nós chegamos a casa muitas vezes ao longo do dia, a gente chega porque às vezes vamos frustrados, desanimados, vamos desagradados com como o dia aconteceu. No trabalho as coisas não correram bem, não é? Fomos explorados, na escola meteram-se connosco e trataram-nos mal, sei lá, uma quantidade de coisas que o próprio dia, ao longo do dia, nos fustiga e acaba por nos deitar muitas vezes abaixo ou querer deitar abaixo. E às vezes nós chegamos a casa e é tão bom chegarmos a casa e a gente perceber que do lado de lá da porta, ou da parte de dentro da porta, a gente tem gente que está pronta para nos abraçar, para nos dar uma palavra de conforto, de carinho, para nos dar um miminho, uma festinha, não é? Para nos perguntar como correu o dia,
para orar connosco, não é? Para nos motivar, para nos entusiasmar, para nos encorajar. Do lado de lá da porta, quando a gente entra dentro da nossa casa, este deve ser um ambiente que lá está. E nós todos os dias devemos passar o dia com saudades de casa. Devemos passar o dia a pensar, estou desejoso de chegar a casa, quando eu lá chegar é o meu cantinho do céu. Temos problemas e dificuldades? Claro que sim. Temos aflições? Claro que sim. Temos discórdias em casa? Claro que sim. Temos situações difíceis, menos agradáveis? Temos. Ok? Mas que a gente se possa deitar com elas resolvidas. Ok? A minha esposa tem uma coisa muito engraçada. Ela diz assim, eu não consigo perceber como é que tu deitas a cabeça na almofada à noite e consegues dormir a noite toda, havendo coisas para resolver. Não comigo e com ela, mas coisas do nosso dia-a-dia. E eu disse a ela, o que é que eu posso resolver durante a noite? Só se for orar. Mas como já orei, o melhor que eu tenho a fazer é ir dormir. Amanhã, quando acordar, logo penso no que tenho que fazer. Faz sentido, não é? Um dia, eu e a minha esposa estávamos chateados um com o outro. Então foi interessante, porque chegámos à noite e a gente ainda não tinha resolvido as coisas. E fomos para a cama. Fomos para a cama, deitámos-nos, mas as coisas ainda não estavam resolvidas. E a gente tem por norma resolver as coisas antes de nos deitarmos. Muito raramente a gente se deita sem resolver as coisas. Se isso um dia acontecesse, porque já aconteceu uma ou outra vez, ela diz logo, vais-te deitar assim? Se eu disser, eu não quero resolver, amanhã a gente fala nisto. Grande pastor que tu és. Tu ensinas isso na igreja e depois chegas aqui em casa e não fazes o que ensinas. E a gente leva assim umas lições bem valentes. Mas eu gosto de me deitar bem com a minha esposa. Então nesse dia a gente deitou-se e tal, e a coisa não estava resolvida. E eu pensei assim, também não me apetece dar o braço a torcer. Então o que é que eu faço? Estou ao lado dela na cama e pego no telemóvel e mando-lhe uma mensagem a pedir desculpa. Ela está do meu lado, pega no telemóvel também, então manda uma mensagem. Então começámos ali a trocar algo. Claro, estávamos a trocar mensagens, mas ao mesmo tempo a rir-nos imenso. Não é? Porquê? Porque isto é cómico à brava. Pronto, lá mandámos as mensagens, desligámos, lá demos um abracinho, lá adormecemos, aconchegados um no outro, como é costume, e está feito. Pronto. É muito fixe, não é? Mas não nos deitarmos sem termos as coisas resolvidas, é muito importante. Então, assim, a nossa casa torna-se aquele pedacinho, aquele cantinho do céu, onde sabe bem chegar e estar. A igreja é igual. A igreja, por isso é que me faz muita confusão, como é que ao domingo, há gente que vem à igreja ao domingo e depois está 2 domingos sem vir. Depois vem outro e eu ponho-me a pensar assim, se a igreja é a família de Deus, como é que a gente não gosta de ir a casa? Como é que a gente não gosta de estar em casa? Eu sempre digo, a igreja não é um sítio onde se vai. A igreja é um lugar onde se pertence. A igreja não é um sítio onde se vai. É um lugar onde se pertence. Se eu tivesse que refazer a frase, eu diria, a igreja não é um lugar onde se vai. A igreja é uma família à qual se pertence. Só que é uma família espiritual. E vocês podem dizer assim, então mas a família espiritual é mais importante do que a família biológica? Sabem? É. E eu hoje não quero tirar a importância dos laços de sangue aqui na Terra, da família biológica. Mas quando Jesus morreu na cruz do Calvário, o que é que ele fez? Verteu o seu sangue. O nosso ADN, quando Pedro escreve em 1 de Pedro, ele diz, vocês agora estão regenerados em Cristo. Então, vocês já não têm o vosso ADN. O vosso ADN agora já não é o da terra. O vosso ADN é o ADN dos céus. Porquê? Porque fomos regenerados por um sangue, por causa de um sangue vertido na cruz, Jesus, o Filho de Deus. Não só, porque reparem, se nós dependêssemos só da nossa família aqui na terra, quando nós morrêssemos, ficávamos debaixo da terra até apodrecer e não havia mais nada. Aliás, havia. Íamos todos para o inferno. Mas porque Jesus morreu, não só Ele nos fez e nos ligou a uma família espiritual, como nos deu a vida eterna no céu. No céu, na presença de Deus, melhor dito. Entendem isto? Então, a família que Jesus veio formar, que é a sua igreja, é ainda mais importante do que qualquer família que a gente possa ter na terra. E já vão perceber porquê. Então, a família aqui na Terra são as pessoas a quem a gente recorre, são o nosso porto de abrigo, são o nosso refúgio, são socorro, pessoas que nós procuramos para nos ajudarem nos momentos difíceis da vida. E assim deve ser a igreja e devemos ser nós uns para os outros.
Agora vocês podem dizer assim, pastor, eu não posso chegar agora na igreja e chegar ao pé daquela pessoa que está connosco há 6 meses e vou ali partilhar um problema meu para a pessoa me ajudar. E eu, pois não. Porquê? Porque aquela pessoa com 6 meses pode ainda não ter maturidade espiritual para ouvir e calar. Ouvir, calar e ajudar. Ouvir, calar, ajudar e orar. Ouvir, calar, ajudar, orar e manter o encorajamento na pessoa que a procurou. Esse é o grande segredo. Então a gente tem que procurar o quê? Pessoas maduras, a quem a gente possa partilhar e a gente sabe, ficou ali, a ajuda vem dali e eu estou bem. Temos que ser sábios nisso também, porque nem todas as pessoas têm a mesma maturidade espiritual ao longo da vida. Por isso é que Paulo dizia, vocês não podem mais ser tratados como meninos, eu não vos posso passar a vida toda a dar leitinho, vocês têm que passar para a comida forte. Porquê é que Paulo dizia isto? Porque Paulo dizia, se vocês continuarem com leitinho, vocês não conseguem alimentar ninguém. Mas se vocês passarem para a comida boa, vocês têm com que alimentar os outros. Então é preciso a nossa maturidade espiritual crescer. E é aí que nós atingimos a perfeita estatura de Cristo, na maturidade espiritual com que vamos crescendo e amadurecendo. Agora, a gente percebeu que Jesus disse, estão aí os meus irmãos e as minhas irmãs. Então a gente, pelo exemplo de Jesus, percebe que Jesus diz, acerca de Ele próprio, que Ele é nosso irmão. Então significa que nós somos irmãos de Jesus. É por isso que a Bíblia diz que Jesus está sentado à direita de Deus e a Bíblia também diz que nós estamos sentados juntamente com Cristo. Porquê? Somos irmãos dele, somos filhos de Deus também. Então temos um pai, temos um irmão e somos irmãos uns dos outros. Agora, se a Bíblia diz que isto é assim, como é que nós podemos afirmar e dizer que a igreja não pode ser família nem nunca será família? Já quase faz lembrar aquilo que Paulo dizia. Meus amigos, se vos aparecer alguém com uma doutrina diferente ou com um pensamento filosófico diferente daquilo que nós vos ensinamos, metam-no a correr da igreja. Expulsem-no da igreja. Nem queiram saber dele. E vocês dizem assim, então pastor, se houver alguém que chega aqui à igreja e que diga que a igreja nunca poderá ser uma família e que não vai ser uma família, a gente vai expulsá-lo. Se a mentalidade for essa e não houver mudança de mentalidade, não está aqui a fazer nada. Na realidade só vai destruir. Porque vai trazer um pensamento que não é o que a Bíblia diz. E isso é mundanismo. Vamos falar nisso no próximo domingo. Não percam porque vai ser uma mensagem fantástica. Não é porque sou eu que vou pregar, é porque foi Jesus que me deu. Agora, se Deus é nosso Pai, e nada melhor do que terminarmos o trimestre da paternidade falando de família, não é? Então, se Deus é o nosso Pai, Jesus é nosso irmão, nós somos irmãos de Jesus e irmãos uns dos outros, qual é o requisito que Jesus apresenta para também nós sermos considerados a sua família? Ou vocês acham que Jesus diz que é nosso irmão e que nós somos irmãos deles, somos irmãos dele e somos irmãos uns dos outros e que não há um requisito para isso? Há um requisito. Há um requisito. E vamos ver onde é que ele está. Mateus, capítulo 12. E diz assim o versículo 49. A gente já leu há bocadinho. E estendendo Jesus a mão na direção dos discípulos. Na direção de quem? Dos discípulos. Ele afirmou, eis aí a minha mãe e os meus irmãos. Jesus podia ter apontado para outro tipo de pessoas que estavam lá com ele a ouvir a pregação. Vocês sabem que Jesus estava a pregar para uma multidão. Mas interessante Jesus ter apontado para os seus discípulos e não ter apontado para mais ninguém da multidão. Estava ali muita gente. Porquê é que Jesus apontou para os discípulos? Porque Jesus disse, ide e fazei discípulos de todas as nações da terra. Há duas condições que Jesus nos apresenta para nós sermos considerados parte da família dele. Uma delas é sermos discípulos. Sermos discípulos de quem? De Cristo. E fazermos discípulos em Cristo. Ou para Cristo. Então, o primeiro requisito que Jesus nos apresenta para fazermos parte desta família em que Deus é Pai, Ele é nosso irmão e nós somos irmãos uns dos outros, é, ponto 1, sermos discípulos de Jesus Cristo. E isto implica o quê? Fazermos o que Jesus fez, falarmos como Jesus falou, caminharmos como Jesus caminhou, ensinarmos o que Jesus ensinou.
Certo? Segundo aspecto, versículo 50. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, os dois requisitos que Jesus apresenta para fazermos parte desta família espiritual, que nos promete uma vida, apesar das aflições, vivermos uma vida boa aqui na terra e uma eternidade com Jesus, é sermos discípulos de Jesus e obedecermos à vontade do nosso Pai, que é Deus. E como é que a gente obedece à vontade do Pai? Fazendo o que está aqui escrito, que foi o que Jesus fez. Quando é que vocês castigam os vossos filhos? Ou quando é que nós castigamos os nossos filhos? Quando eles fazem bem. Quando eles se portam... Normalmente, o que é que os faz portarem-se mal? A desobediência. A gente diz, não, o meu filho já sabe, tu tens 3 tipos de bolas na escola. No final do dia, tu podes ter, a tua professora pode-te dar uma bolinha verde, pode-te dar uma bolinha amarela ou pode-te dar uma bolinha vermelha. Se ela te der uma bolinha verde, filho, fantástico. Significa que tu estás a fazer a coisa no ponto. Se tu trazes uma bolinha amarela, o papá começa a contabilizá-las. Ficas de castigo 2 ou 3 dias em alguma coisa que tu gostas, mas se vier mais uma ou 2, tu ficas de castigo 15 dias. Agora, no dia em que vier uma vermelha, filho, tu estás um mês inteiro, sem tablet, sem telemóvel, sem televisão, só a fazer trabalhos de escola. Ai de ti que venha uma vermelha. Já veio uma amarela. Já levou a advertência. Mas quando é que os nossos filhos... quando é que nós castigamos? Quando eles desobedecem. O que é que nós fazemos quando eles são obedientes? A gente honra-os. A gente retribui. Não só com amor, mas com coisas práticas. Certo? Faz sentido. Quando é que Deus Pai se agrada dos seus filhos? É difícil perceber. E quando nós desobedecemos? Claro, e a gente recebe castigo ou não? E como é que a gente ainda consegue muitas vezes dizer que Deus não castiga, ou que Deus não repreende, ou que Deus não julga? Claro que sim, a gente faz isso com os nossos filhos. E nós fazemos com os nossos filhos porquê? Porque aquilo que nós fazemos com os nossos filhos é o resultado daquilo que Deus construiu no seu reino espiritual. E que é transportado para o reino físico onde a gente vive. Óbvio. Assim como as leis e todas as outras coisas. Então, se assim é, e se a gente sabe, por isso é que quando se diz, por isso é que quando Jesus dizia, se vocês sabem dar coisas boas aos vossos filhos, então o vosso Pai não vos dará muito mais ainda? Então, se o vosso filho tiver fome, vocês não lhe dão uma cobra, não lhe dão uma pedra, vocês fazem tudo para que ele tenha o que comer. Até e o Pai do céu não faz melhor ainda? Claro que faz. Claro que faz. Mas qual é o resultado? Obedecer. E vocês às vezes podem pensar assim, então quer dizer que muitas das coisas que eu colho na minha vida é o resultado de um castigo que vem de Deus por causa da minha desobediência? Claro! Claro! Não é só a vida, não são só as nossas más decisões, não são só as circunstâncias, não. É muitas vezes a nossa desobediência. Mas Jesus diz, aquele que é meu discípulo e aquele que faz a vontade do Pai, esses são minha família. Agora, quase que nos faz lembrar, espera lá, então se há muita gente a dizer que a igreja não pode ser uma família, significa que isso pode ser uma desculpa para não ser discípulo de Cristo e para não fazer a vontade do Pai. Óbvio. Óbvio. Mas não é connosco. Não é connosco que estamos aqui. Eu consigo perceber que nós somos discípulos de Cristo e consigo perceber que fazemos a vontade do Pai. Ainda que não na totalidade, para lá caminhamos. Olha o que diz Mateus no capítulo 28. Estamos a falar acerca de sermos família. Versículo 19. Olhem o que Jesus diz. Portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado. Ser discípulo e ser obediente. Okay? E depois olhem. E assim eu estarei permanentemente convosco até ao final dos tempos. Qual é o requisito de Jesus estar connosco até ao final dos tempos? Quando nós somos discípulos dele e fazemos discípulos das nações da terra,
e obedecemos. Pronto. Se assim for, Ele estará connosco sempre. Sempre. Imaginem o que é vocês fecharem a porta do vosso quarto e buscarem Deus e vocês encontrarem. Porquê? Porque Ele está convosco sempre. Imaginem o que é vocês saberem que vão chegar à igreja e vocês vão encontrar o vosso Pai, vão encontrar Jesus, vão ter uma experiência com o Espírito Santo de Deus. Porquê? Porque Ele está sempre connosco. Não fosse Ele, Emanuel, Deus connosco. Ele está connosco. Mas quando é que Ele está sempre connosco? Quando somos seus discípulos, fazemos discípulos e obedecemos. João 14, versículo 18. Olhem o que Jesus diz. Não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vós. E durante este processo entre não vos deixarei órfãos, vírgula, voltarei para vós, neste intervalo de tempo nós temos cá o Espírito Santo de Deus. É o Consolador. É aquele que marca a presença de Deus na nossa vida. Nós não estamos sozinhos. Estamos a falar de uma família espiritual em que Deus Pai está presente, Deus Espírito Santo está presente e o nosso irmão Jesus está presente. Isto foi o que Jesus falou dele. Está connosco. Este irmão está sempre connosco. Olhem Deus. Deuteronômio 31:8. O próprio Senhor Deus marchará à tua frente, Ele estará sempre contigo, nunca te deixará e jamais te abandonará. Não tenhas medo, nem te apavores. Porquê? Ele está contigo, vai estar sempre contigo, nunca te vai deixar, nem nunca te vai abandonar. Este é o Deus Pai que a gente tem. Temos o nosso irmão Jesus que está sempre conosco. E temos este Deus Pai que nunca nos abandona e nunca nos deixa. Salmos 27:10. Podia arranjar muitas passagens, mas estas chegam. Salmos 27:10. Ainda que o meu pai e a minha mãe biológica me abandonem, o Senhor Deus, meu Pai, nunca me abandonará. Vocês conseguem ver a diferença entre esta família, a biológica aqui na Terra e a espiritual que a gente tem no céu? É quantas vezes os nossos pais já falharam connosco. Quantas vezes os nossos pais já não tiveram presentes. Por quererem ou por não quererem, por terem um bom caráter ou não, independentemente do quê. Mas quantas vezes os nossos familiares já nos faltaram, já nos falharam, já se ausentaram e nós não pudemos estar ou contar com eles. Muitas vezes. Mas aqui nós entendemos que há um irmão que está sempre connosco, que é Jesus, e um pai que está sempre connosco, que é Deus. E em relação aos irmãos? Vamos lá ver 1 João 2:9. E diz assim, vamos ler de 9 até ao 11. Aquela pessoa, leiam 1 de João, 2 de João e 3 de João, e vocês vão ver o que é que se fala acerca dos irmãos em Cristo. Aquela pessoa que diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, continua a vagar sob as trevas. Ou seja, aquele que é cristão, está na igreja, vai à igreja, diz que Jesus é seu Senhor e Salvador, tem Deus como seu Pai, se esse diz que permanece, se esse diz que está na luz, mas odeia o seu irmão, não ajuda o seu irmão, não está com o seu irmão, não ora pelo seu irmão, não deseja o bem ao seu irmão, não procura o seu irmão, não incentiva o seu irmão, não encoraja o seu irmão, se isso não acontece, então ele continua debaixo de trevas. Ele anda nas trevas e não vê nada. Está cego. Versículo 11. Mas quem ama o seu irmão permanece na luz, mesmo aqueles que ainda não passaram aqui. Na garganta. Ok? Até esses diz para amarmos, porque assim vamos permanecer na luz. E nesse não existe motivo de tropeço. Então quer dizer que a desobediência traz castigo de Deus sobre a minha vida? Sim, mas muitos dos tropeços da minha vida também são resultado do facto de eu não amar o meu irmão.
Seja por palavras, seja de forma prática, seja na oração, seja em qualquer outra área em relação à vida dele. Então, muitos dos tropeços da nossa vida, a gente diz assim, eu até estou bem com Deus. Não, eu até decidi bem. Não, eu até fiz as coisas bem feitas. Então, mas porquê é que eu estou a colher isto? Se calhar está a faltar o amor a um determinado irmão. Que nos cria o quê? Tropeço. Versículo 11. No entanto, quem odeia o seu irmão está ainda nas trevas e anda pela escuridão. Não sabe por onde caminha, pois as trevas lhe turvaram a visão. Então, o que eu quero mostrar nestas 3 passagens é que a condição, nós pertencemos a uma família espiritual que é muito superior e muito mais importante do que a nossa família biológica. Esta família espiritual, nós chegamos a ela não só por causa do sangue que Jesus verteu, mas também chegamos a ela como resultado, não só por causa do sangue, mas também para que pudéssemos ter vida eterna na presença de Deus. Por isso, a nossa família espiritual é tão mais importante. Mas existem 2 requisitos para nós fazermos parte desta família espiritual que Jesus nos apresenta. Sermos discípulos de Cristo e fazermos a vontade de Deus Pai. Quando assim é, nós temos a presença de Jesus sempre connosco, a presença do Pai sempre connosco e a presença dos irmãos sempre connosco. E isto faz o quê? Muda a nossa mentalidade. Então a pergunta que se faz nesta manhã já vai um bocadinho mais à frente. Já não é só o que Jesus é para ti. A pergunta já é, fazes tu parte desta família espiritual? Porque é assim, queridos, não vamos esperar que sermos família espiritual dependa do pastor, apesar dele ter importância nisso. Não vamos esperar que a família espiritual e o sucesso da nossa igreja como família espiritual depende daquele determinado irmão ou daquele determinado líder, apesar de terem importância e de poderem contribuir para isso. Nós temos de pensar, será que aquilo que eu estou a fazer é suficiente para eu fazer parte desta família espiritual e ajudar a que a igreja seja uma família? E isso implica o quê? Sou discípulo de Cristo e obedeço a Deus? Tão simples quanto isto. Sou discípulo de Cristo e obedeço a Deus. Obedecer a Deus, ouçam, pensem em tudo o que a Bíblia diz. Que vocês concordem ou não. Quantas vezes nós fazemos coisas, quantas vezes eu faço coisas que a Bíblia diz para eu fazer e eu até discordo. O facto de eu discordar não quer dizer que eu tenha razão. De certeza absoluta que Deus tem razão. Mas às vezes eu fico a pensar, será que é mesmo assim? Mas se a Bíblia diz para fazer, porque é que eu não vou fazer? Faço. É mandamento? Faço. A Bíblia diz para eu fazer. Eu sei que em algum momento da minha vida, lá mais à frente, eu vou perceber, porque há muita coisa que a gente faz em obediência à palavra de Deus que só vamos perceber lá mais para a frente. Mas vamos perceber porquê? Porque em algum momento o Espírito Santo vai fazer um clique na nossa vida. Porquê? Porque a gente está a cumprir a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na nossa vida, como diz a Bíblia. Há muita coisa que a gente obedece e não percebe, mas obedecemos. Porquê? Porque a Bíblia diz. Então, se a Bíblia diz, ainda que eu acho que não concordo, ainda que eu acho que está errado, ainda que eu acho que Deus podia escrever de outra maneira, ainda que eu acho que aquilo não tem benefício nenhum para a minha vida, ainda assim, vamos obedecer. E se a gente pensar desta forma, há muita coisa que nós vamos fazer a partir de hoje que não estamos habituados a fazer. Então, repitam lá depois de mim. A igreja, com muita fé, está bem? A igreja é uma família. Jesus é meu irmão, Deus é meu pai e os irmãos são meus irmãos. Eu sei que para fazer parte da família de Deus, eu tenho de ser discípulo de Cristo e obedecer à vontade de Deus. Se assim for, o meu irmão Jesus estará sempre comigo. Deus Pai nunca me abandonará e jamais me deixará. E os meus irmãos
serão minha família e estarão sempre comigo. E na igreja eu vou encontrar o meu pedaço do céu. Depois de mim, Deus Pai. Com mais fé, está bem? Deus Pai. Reforça os laços que me ligam aos meus irmãos na fé. Por forma a testemunharmos que formamos uma grande e unida família, cujo Pai és tu e Jesus é o nosso irmão. E nós somos irmãos e família uns dos outros. Agora olhe lá aí com esses olhos de gente boa. Olhem lá uns para os outros assim e vejam bem os irmãos que vocês têm aí. Okay, vamos lá. Isso, eu quero ver essas cabeças todas a mexer aí. Isso. Somos irmãos uns dos outros. Então estamos proibidos de falar mal uns dos outros. Estamos proibidos de criticar uns aos outros. Estamos proibidos de julgarmos uns aos outros. Estamos proibidos de criarmos divisão uns entre os outros. Estamos proibidos de desobedecer a Deus. Somos família. Agora, uma família gera filhos. Certo ou não? Quem são os nossos filhos? Por isso Jesus dizia, este é meu pai, estes são meus irmãos e minhas irmãs, os discípulos. Ide por todo o mundo e fazer discípulos de todas as nações. Então, queridos, nunca podemos deixar de lado este fato. Temos de ganhar gente. Porque se não houver luz, quando eu digo luz não é a luz de Jesus, se não houver parto na igreja, onde estarão os irmãos da manhã? Como poderá crescer a família de Jesus? Amém? Já têm muito que pensar ao longo da semana? Amém? Amém. Obrigado, Deus, pela tua presença nesta hora. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque de uma forma tão simples tu nos ensinas como a tua igreja é família e como nós pertencemos a esta família espiritual que vai mais além do que aquilo que nós entendemos aqui como família na terra. Muito obrigado porque esta família espiritual nos leva à eternidade contigo, à tua presença. Muito obrigado porque tu és um Deus, Pai, que não nos abandona e não nos deixa. Muito obrigado porque estamos sentados com Cristo nos lugares celestiais. Muito obrigado porque estamos também à tua direita, ó Deus, como teus filhos, Senhor. Podias nos tratar como escravos porque através do sacrifício do teu Filho Jesus, tu nos compraste e nos resgataste do reino das trevas para o reino da luz. E nos poderias tratar como escravos também porque és nosso dono, mas preferes tratar-nos de filhos. E muito obrigado, Deus, porque podemos entender-te e conhecer-te como o nosso Pai. Muito obrigado pelo teu Espírito Santo que nos conduz na tua palavra, no caminho certo que leva a ti. E muito obrigado, Deus, pelos meus irmãos. Obrigado, Senhor, porque ao olharmos para a direita e para a esquerda, para a frente e para trás, à nossa volta, nós encontramos a nossa família espiritual, os nossos irmãos. Pai, que a cada dia que passa, nós possamos amar-nos mais uns aos outros, não só de palavra, mas também em ações. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Amém. Amém.